Então, conhecendo as séries e sabendo que algumas delas convergem e outras divergem, né, a gente precisa, a partir de um certo momento, saber uma forma mais simples de determinar se elas convergem ou se elas divergem, simplesmente fazendo algum tipo de teste. Nem toda série vai ser uma série geométrica em que simplesmente eu olhar lá a razão e dizer, converge e saber o resultado, ou diverge. Então, existe uma série de testes e cada um dos testes serve para um tipo específico de série. Ele é mais fácil de ser utilizado em algum tipo específico de série. Então, a gente vai começar pelo primeiro teste, o mais simples de todos, que deve ser aplicado sempre. Tá? Sempre aplica esse teste para ver o que acontece. Por que sempre aplica? Né? Porque ele é um teste que vai te descartar um monte de séries, né? Vai fazer com que tu evite ficar trabalhando muito em cima de uma série que diverge, que é o teste da divergência. O que o teste da divergência me diz? Que se eu tiver uma série soma de AK, para K indo de 1 até infinito, se eu tiver essa série aqui, né, e limite quando K vai para infinito do AK é diferente de zero, então a série diverge. Ou seja, quando eu estou somando infinitos termos, enquanto mais perto do infinito eu estou, para que ela tenha uma chance de convergir, eu tenho que estar próximo de zero. Né? Pensa na série, por exemplo, somatório de 1, que é 1 mais 1 mais 1. Isso aqui está bem longe de zero, né? Então a ideia é que isso aqui vai para infinito. Então a série diverge. Por isso que o teste é chamado de teste da divergência. Vê que eu não concluí nada acerca da convergência. Tá? Tá dizendo que se o limite não é zero, a série diverge. Ou seja, a série, quanto mais para o fim dela, menor ela tem que ficar para que ela tenha uma chance de convergir. Agora, se ela não diminuir de tamanho, então ela certamente diverge. Né? Então, esse teste, ele nada fala sobre convergência. Ou seja, se o limite for igual a zero, eu não sei se converge ou diverge. Então, ou seja, se limite do AK para K indo para infinito for igual a zero, a série pode convergir ou divergir. Né? Ou seja, esse teste só é interessante quando ele não dá zero. Quando ele dá zero, então não me diz nada. Tá? O teste não me diz nada quando o limite dá zero. Então, por exemplo, se eu pegar a série somatório de 1 sobre K, para K indo de 1 até infinito. Então, esse cara aqui, que a gente já viu, é a série harmônica, né? O 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, etc. A gente vai fazer a construção dele através de um outro teste. A gente vai mostrar que isso aqui diverge, tá? Mas, limite quando K vai para infinito de 1 sobre K é igual a zero. O que o teste da divergência diz sobre esse cara aqui? Não diz nada. Porque o limite deu zero, tem que usar outro teste.
Agora, se eu pegar a série k variando de 1 até infinito, por exemplo, de k ao quadrado mais 1 sobre 2k ao quadrado menos 1. Tá? Isso aqui é um quociente de polinômios, né? Então, se eu pegar o termo geral aqui e fizer o limite, quando k vai para infinito, k quadrado mais 1 sobre 2k quadrado menos 1. Isso aqui é a mesma coisa, bom, limite lá de polinomiais é k vai para infinito, só do maior grau, do k ao quadrado sobre 2k ao quadrado. Então, k ao quadrado sai com k ao quadrado, isso aqui resulta em 1/2. Aqui sim o teste me dá um resultado. Né? O que o teste diz? Que a série diverge. Ou seja, em resumo, o teste da divergência só é útil quando não dá zero. Quando não dá zero, ele diz que a série diverge, eu não preciso sair procurando valores porque ela diverge. Não tem como eu fazer essa soma aqui. Agora, se ele dá zero, ele não serve para nada, ele é inútil. Tá? Nunca concluam que isso aqui converge. Esse aqui é um exemplo de que a série também diverge, mesmo dando zero. Tá? Então, a gente vai agora para o nosso segundo teste. Esse teste, ele é um teste bem interessante, porque ele compara as séries com as integrais impróprias. Né? Ele chama-se teste da integral. O que ele vai me dizer se eu tiver uma série, que eu vou chamar de somatório de UK, para k variando de, pode ser de 1 até infinito. Com termos positivos, sempre tem que ter, tá? Termos positivos. Se eu conseguir arrumar uma função f de x, uma função integrável, tal que f aplicado em qualquer k é igual a UK, não precisa ser nos primeiros termos, poderia ser do 2 em diante, do 3 em diante, enfim, né? Para algum k. Então, para todo um k maior que um certo nzal. Eu vou pensar para o k igual a 1 mesmo, tá? Mas poderia ser só lá para o final da série, que o final da série é o que interessa a gente. Os terminhos iniciais ali não muda muita coisa. Então, se f de x for coincidir com a função, né? Então a série soma de UK para k variando de 1 até infinito e a integral de 1 a até infinito. Esse a pode ser qualquer coisa maior do que 1. Tá? Pode ser até menor do que 1 se quiser, não tem problema. Mas tem que ser um número. Então, a integral de a até infinito de f de x dx, esses dois caras aqui têm o mesmo comportamento. Ou seja, se a série convergir, a integral converge. Ou vice-versa, se a integral convergir, a série converge. Ou mais ainda, se a série divergir, a integral diverge. Ou se a integral divergir, a série diverge. Ou seja, o que acontece com uma, acontece com a outra. Isso não significa que a soma da série vai ser igual à integral. Tá? Isso só vai me dizer se converge ou se diverge. Né?
Então, se eu não sei verificar se a série é convergente ou divergente, eu verifico se a integral é convergente ou divergente. Só lembrando, né, que a integral indefinida, ela é definida como limite quando alguma coisa vai para infinito, integral imprópria, desculpa, limite quando b vai para infinito, de a até b, de f de x dx. Por isso que a gente fala em convergência ou divergência, porque ele é um limite, né? O limite existe ou não existe. Então, né, dado qualquer série aí, a gente pode fazer isso aqui. E bom, por que isso aí é válido, né? O que tem a ver a série com a integral? Eu preparei um gráfico aqui, se a gente for olhar, né, de duas formas diferentes. Eu tenho um f de x aqui que coincide com a minha série, e aqui eu tenho um f de x que coincide com a minha série. Vamos dizer que são os mesmos caras, tá? Se eu olhar para esse cara aqui, eu posso fazer retângulos por baixo aqui. Eu marco um retângulo aqui. Marco outro retângulo aqui. Marco outro aqui. E assim por diante, né? Até o infinito. Como é tudo positivo, digamos assim, né? Inclusive a função, a área dos retângulos sempre é um pouquinho menor que a área da integral. Aqui a partir daqui, né? Vamos considerar esse pedacinho aqui. A partir daqui, esse aqui é o meu A, o A da integral. Então, a área desse cara aqui é base vezes altura. A altura é o 1. E a base é 2 menos 1, que é 1. Então, isso aqui tem área igual ao 1. Vou colocar assim, A igual ao 1. Esse segundo aqui, ele tem altura U2 e base 1. Então, a área é igual ao 2. Nesse aqui é a mesma coisa, a área é igual ao 3 e assim por diante. Então, se eu for olhar para toda essa construção aqui, né? O que eu tenho? Eu tenho que o somatório das áreas, ou seja, o somatório de UK, ele é menor ou igual à integral de 1 até infinito de f de x dx. Se eu continuar fazendo isso aqui até o infinito. Isso aqui para cá, variando de 1 até infinito. Tá, vou colocar o menor ou igual aqui entre aspas, né? É só uma motivação, não é uma demonstração formal. Então, se o UK divergir, ou seja, se isso aqui vai para infinito, a integral tem área um pouco maior do que isso aqui. Ou seja, infinito também, né? Para ser maior do que infinito, né? É incomparável, né? Infinito com infinito. Então, se esse for para infinito, esse vai junto. Se esse para em algum lugar, então esse aqui para junto. Então, se isso aqui dá um valor numérico, a soma desses caras aqui tem que ser menor do que esse valor numérico que dá aqui, né? Então, com isso aqui, a gente conclui que se o K diverge, a integral diverge. Se a integral converge, o K converge. Então, é uma primeira partezinha ali do nosso teorema. Elas têm o mesmo comportamento. Agora, se eu analisar esse segundo aqui, né, eu posso pensar com os retângulos andando para trás, digamos assim. Esse cara aqui vai ter área U1. Esse cara aqui, agora eu estou pegando o triângulo por cima, o retângulo por cima. Esse cara aqui vai ter área U2, pegando o retângulo por cima aqui. Esse cara aqui vai ter área U3, esse cara aqui vai ter área U4, esse cara aqui vai ter área U5 e etc.
né? Ou seja, a área dos retângulos é maior do que a integral da f de x. Aqui, claro, vai continuar até o infinito, sempre por cima da função. Então, a gente tem aqui que o somatório do meu UK, para k indo de 1 até infinito, ele é maior ou igual à integral. Aqui eu vou só para ficar coerente, eu vou puxar aqui um pouquinho maior, integral de 0 até infinito. Tá? Poderia ser mais adiante, não tem problema. Tá? Integral de 0 até infinito de f de x dx. E o que isso significa? Que se o k converge, a integral converge, porque o k vai frear a integral. Agora, se a integral diverge, se ela vai para infinito, então ela vai empurrar o k para infinito. Então a gente consegue fazer esses dois raciocínios, né? Os UK ser menor do que a área embaixo da integral e os UK ser maior do que a área embaixo da integral, né? Mudando um pouquinho a forma de abordagem. Então, por isso que esses caras aqui têm todos o mesmo comportamento, ou seja, o soma de UK e a integral tem o mesmo comportamento. Então, vou colocar um exemplo que a gente possa aplicar esse teste aí. Vou pensar meu primeiro exemplo na série harmônica. Que é somatório 1 sobre k, indo de 1 até infinito. Bom, essa série é uma série de termos positivos. E mais ainda, se eu pegar a minha função f de x igual a 1 sobre x, implica que o f de k é igual a 1 sobre k. Ou seja, para cada k, o f dá o termo correto ali da série harmônica. Então, eu vou pegar e vou fazer a integral. Eu não posso começar a integral de 0, eu posso começar a integral de onde eu quiser, mas aqui eu não posso integrar em 0 aqui porque vai dar 1 sobre 0, né? Então, eu vou começar a integrar de 1 até infinito. De f de x dx é limite quando o b vai para infinito, definição de integral imprópria, de 1 até b, de 1 sobre x dx, que é o limite quando b vai para infinito, do ln de x, aplicado então de x indo de 1 até b, ou ln de b menos ln de 1, é o limite quando b vai para infinito, ln de b menos ln de 1. ln de 1 é 0, ln de b quando b vai para infinito, vai para infinito. Então, essa integral diverge. A área sobre o gráfico dela é infinita. E isso aqui, então, implica que a integral diverge. E isso implica que soma de 1 sobre k para k indo de 1 até infinito diverge. Ou seja, um jeito rapidinho de mostrar que a série harmônica é uma série divergente. Existem outros meios, mas são meios bem mais difíceis. Bom, isso vale para divergência, vale para convergência também, porque no teste da divergência lá atrás, a gente já tinha garantido, né, que algumas coisas divergem, apesar da gente não ter garantido lá que a série harmônica divergia, né? Mas o teste da integral, ao contrário do teste da divergência, ele funciona para mostrar convergência, né? Então, se eu pegar a série, por exemplo, somatório
de 1 sobre x, 1 sobre k elevado ao quadrado, para cá indo de 1 até infinito, eu vou pegar o meu f de x é igual a 1 sobre x quadrado. A minha integral de 1 até infinito de 1 sobre x quadrado, é o limite quando b vai para infinito. Integral de 1 sobre x quadrado é x na menos 2. Quando eu integrar isso aqui, vai aumentar uma potência aqui no menos 2, vai ficar menos 2 mais 1, então é x na menos 1, sobre menos 2 mais 1, que é igual a menos 1 sobre x. Tá? Mais a constante, como a gente está fazendo integral definida, a constante nem vou botar ali porque a gente não vai usar. Então, integral de 1 sobre x quadrado menos 1 sobre x. E isso aqui aplicado de 1 até b. Então, quando vai b, isso é menos 1 sobre b menos 1 sobre 1. Que é menos... faltou o limite aqui. Limite, quando b vai para infinito, de menos 1 sobre b menos 1 sobre 1. Menos 1 sobre b, quando b vai para infinito, isso aqui vai para zero. Isso aqui é menos 1, então isso aqui é 1. Isso significa que a integral converge. E isso implica, então, que a série soma caindo de 1 até infinito, de 1 sobre k ao quadrado, converge. Não dá 1. Não, o valor aqui não é 1. Só significa que ela converge, significa que tem o mesmo comportamento aqui da integral. Tá? Não significa que ela converja para 1. Então esse é um dos exemplos mais simples assim de usar o teste da integral. Na verdade, né, se eu refazer toda essa conta aqui, vou apagar aqui, eu posso refazer toda essa continha aqui, trocando o quadrado lá em cima por um p. Ou por um... não, vou usar o p. Então, 1 sobre k na p vira 1 sobre x na p. Se eu supor p maior do que 1, então aqui eu tenho integral de 1 sobre x na p. Sobre x na p, quando eu fizer a integral de x, dá, isso é a integral de x na menos p, então dá x na menos p mais 1, dividido por menos p mais 1. Então, isso é 1 sobre 1 menos p, x na 1 menos p. Opa, na p menos 1. Inverti, foi para baixo, né? P menos 1. Se p é maior do que 1, isso aqui é maior do que 0. Então, o x está realmente ali embaixo. Então, se eu jogar aqui, isso aqui fica 1 sobre 1 menos p, x na p menos 1. Isso aqui, aplicado para x indo de 1
até infinito. Então, isso aqui nada mais é do que para x igual... Opa, aqui infinito não, aqui igual até b, porque eu já puxei o limite. Isso aqui, então, nada mais é do que limite quando b vai para infinito, de 1 sobre 1 menos p. 1 na p menos 1. Isso aqui é um valor numérico, né? Isso aqui não dá zero, porque p é maior do que 1, isso aqui dá um valor negativo. E 1 na p menos 1. Opa, aqui, desculpa, aqui eu troquei. Primeiro é o b, né? b na p menos 1. Menos... sobre 1 menos p. 1 na p menos 1. Agora sim, né? Então, esse 1 menos p é um valor negativo. b na p menos 1, se b está indo para infinito, b é maior do que 1. Quando ele vai para infinito elevado num expoente aqui, num expoente maior do que 1, é maior. Isso, quando o b está indo maior do que 1, isso aqui vai para zero, né? Porque b está indo para infinito, então esse cara aqui de baixo está indo para infinito, esse expoente aqui é fixo, né? Então b está indo para infinito, coisa fixa, coisa fixa, coisa fixa. Então 1 sobre um negócio indo para infinito vai para zero. Já nesse segundo caso ali, eu tenho menos 1 sobre 1 menos p. 1 na p menos 1 é 1, né? Não muda. Então, nesse caso aqui, a integral converge se p é maior do que 1, né? E isso implica, então, que a série soma de 1 sobre k na p, para k indo de 1 até infinito, e p maior do que 1, converge. Então, para todo p, 1 sobre k na p converge, desde que p seja maior do que 1. É fato análogo mostrar que se p está entre 0 e 1, ela diverge, tá? P igual a 1, isso gera a série harmônica, que a gente já mostrou que diverge, né? E P menor do que 1, nós vamos ter um probleminha aqui no expoente, né? Porque vai ser expoente negativo, então esse B aqui não vai estar embaixo, ele vai estar em cima. Aí, ao invés de ir para zero, ele vai para infinito. E aí a série diverge, porque a integral diverge. Então, esse tipo de séries aqui é uma P-série. Ela tem um nome especial. É uma P-série. Com isso aqui, com o teste da integral, a gente arruma um teorema, né? Soma de 1 sobre k na p. Vou apagar aqui. Para k indo de 1 até infinito, ela converge se p for maior do que 1, e ela diverge se p for menor ou igual do que 1. Né? Vale, inclusive, aqui para p igual a 0, isso aqui vai ser soma de 1. O teste da divergência já garante, e não dá para aplicar o teste da integral, né? E se p for negativo, então esse k vai estar lá em cima, elevado num expoente grande, digamos assim, né? Também vai divergir, porque k vai para infinito, né? Então o teste da divergência já garante isso aqui. Então isso
é o teste que a gente pode, não é formal, mas é o teste da P-série. Se for uma série desse tipo com P maior do que 1, ela converge. Se não, ela diverge. Então, o teste da integral é esse aí. Vamos ver mais um teste. O meu próximo teste é um teste que a gente chama de teste da comparação. O que o teste da comparação vai me dizer? Que se eu tiver duas séries, tá? Tenho duas séries. E aí, uma delas, cada termo de uma delas é menor ou igual que cada termo da outra delas, tá? Com termos positivos. Nossos testes só funcionam para termos positivos. Termos alternados são outro tipo de série. Então, termos positivos. Na verdade, né, isso dá para estender um pouquinho mais, colocar termos não negativos, porque eu posso incluir o zero aí, sem problema nenhum. Tá? Com termos não negativos, se eu tiver que cada termo aqui é menor que o correspondente dele do lado de lá, ou seja, o A1 é menor do que o B1, o A2 é menor do que o B2, o A3 é menor do que o B3, etc. Menor ou igual, ou seja, se AK é menor do que BK, para K sendo 1, 2, 3, etc. Qualquer número natural, né? Cada termo dessa série é menor ou igual que cada termo dessa série. A gente pode pensar, não pode escrever, mas a gente pode pensar, tá? Vou botar aqui entre aspas, que o somatório do AK é menor ou igual que o somatório do BK. Né? Vou escrever assim entre aspas, né? Por quê? Porque a gente pode estar comparando aqui infinito com infinito, ou coisas estranhas assim, não faz muito sentido, né? Mas a gente pensando dessa maneira, né, já que cada termo aqui é menor do que cada termo aqui, né, de 1 a 1, quando eu somar todo mundo, a lógica é que dê menor ou igual. Né? Então, só lembrando, isso não é uma demonstração formal, só uma ideia para vocês usarem para lembrar. Né? O que vai acontecer aqui? Se o somatório de AK vai para infinito, como ele é menor do que o somatório de BK, então o somatório de BK também vai para infinito. Então, se o AK diverge, então o BK diverge. Se o AK converge, ou seja, isso aqui dá um número, eu não garanto nada sobre o BK, né? Porque ele pode convergir também ou pode ir para infinito. Afinal, um número seria menor ou igual do que o infinito. Agora, se o BK converge, tem um número aqui, então a soma do AK tem que ser menor ou igual que esse número. Ou seja, ela converge também. Né? Ela não vai para infinito. Esse BK, digamos, ele freia o AK. Agora, se o BK diverge, então eu não sei nada, porque BK é infinito, soma de AK pode dar um número ou pode ir para infinito também. Por isso que a gente bota entre aspas aqui, né? Então, a única coisa interessante aqui é se soma de AK diverge, então soma de BK diverge. Ou seja, o da esquerda empurra o da direita para infinito. Agora, se for ao contrário, se soma de BK converge, ele freia o soma de AK.
o segundo freia, então o que está atrás dele tem que frear também. E esse tipo de teste ele é bem útil quando eu não consigo usar outros testes, né? Digamos assim, eu não vou ficar usando o teste da integral sempre, porque nem sempre é muito fácil eu integrar, né? Às vezes, integrar uma função pode ser algo bem difícil, né? Então, se eu pegar, por exemplo, tá? Vou escolher um exemplo aí. Vou pensar no exemplo da série 1 sobre k ao quadrado mais 1, para cá indo de 1 até infinito, né? Eu quero saber se essa série é convergente ou divergente. Vou usar o teste da comparação. Se eu fosse pensar lá no teste da integral, eu teria que integrar 1 sobre x ao quadrado mais 1. Né? Não é tão difícil, mas eu não vou querer fazer esse tipo de integração aí, não agora, né? O teste da comparação me dá um resultado bem rápido para isso aqui. Por quê? Porque se eu pensar, o cara que está embaixo, o k ao quadrado mais 1, ele é um pouquinho maior do que o k ao quadrado. Ele é uma unidade maior do que o k ao quadrado. Então, 1 sobre k ao quadrado, ou melhor, vou colocar assim, 1 sobre k ao quadrado mais 1, ele é menor do que 1 sobre k ao quadrado. E se eu pensar na série com esses termos aqui, soma de 1 sobre k ao quadrado, a gente acabou de ver que ela é uma p-série com p igual a 2 aqui, né? Ela é convergente. Então, se eu só pensar nisso aqui, vou colocar assim como 1 sobre k ao quadrado mais 1 é menor do que 1 sobre k ao quadrado. Então, mais ainda, né? E soma 1 sobre k ao quadrado para k indo de 1 até infinito é convergente. Eu não posso escrever isso, mas eu vou raciocinar dessa maneira. A soma de 1 sobre k ao quadrado mais 1, ela vai ser menor ou igual a 1 sobre k ao quadrado. Em soma, né? E essa aqui converge. Então, a que está menor que ela é freada por essa aqui. Não dá o mesmo valor, mas segura ali. Esse aqui não vai para infinito. Então, eu apago isso aqui. Isso não deve ser escrito em lugar nenhum. Tá? Serve só como um ilustrativo do pensamento. Então, soma de 1 sobre k ao quadrado mais 1 é convergente. Agora, se eu pensar na série, vou pegar outro exemplo. Se eu pensar na série 2 sobre k, é quase a série harmônica, só que tem um 2 lá em cima, né? Para cá indo de 1 até infinito. Ora, o 2 sobre k, eu tenho 2 em cima, né? Ele é maior do que 1 sobre k. Ou, se preferir, dá para escrever assim. 1 sobre k é menor do que 2 sobre k, para ficar bem lá na cara do teorema. Então, se eu for pensar lá aquilo que eu não devo escrever, a soma da série 1 sobre k é menor ou igual que a soma da série 2 sobre k. O que isso vai significar? O dk vai para infinito, porque a série é harmônica. A gente já viu que vai para infinito. Então, ele vai empurrar a que está maior que ele para infinito também. Então,
Isso implica, né, vou colocar assim, e soma de 1 sobre k diverge, então soma de 2 sobre k, que é maior do que ele, também diverge. Tá? Temos aí um exemplo de uma série que diverge. Então, esse tipo de teste é bem mais simples, né? Ele é bem facilmente utilizável quando tu tem, em geral, polinômios aqui que tu não sabe comparar, tu corta a maior parte ali dos termos, compara se deu maior ou igual e procura uma série que tu já conheça, principalmente as p-séries, se ela converge ou se ela diverge. E tu pode usar para fazer esse tipo de comparação. Agora, a gente tem um outro teste que também é de comparação. Também eu preciso escolher uma série para comparar, só que ele é um pouquinho diferente, não vai ser coisa de maior ou menor. Eu vou comparar séries, mas eu vou comparar séries via um limite. Então o nome do teste é da comparação no limite. Né? Que tipo de teste é o teste de comparação no limite? Né? Se eu tiver duas séries, né? Soma de AK e soma de BK. Esses testes sempre são de termos ou positivos ou não negativos. Tá? Nesse caso, no teste da comparação do limite, ao contrário do teste da comparação, né? Aqui os termos precisam ser positivos. Porque a gente vai fazer um quociente e o cara de baixo não pode ser zero. Então, se eu pegar um valor que eu vou chamar de ρ como sendo o limite quando k vai para infinito do AK dividido pelo BK, né, ou seja, vou pegar os termos dessa série e dividir pelos termos dessa série. Ou tanto faz, eu posso pegar pelo BK e dividir pelo AK, tanto faz, né? A gente vai ter o seguinte: se ρ ele for um valor entre 0 e infinito, né, ou seja, ele vai ser um valor maior do que 0 ou igual a 0, sempre, né? Vai depender dos meus AKs e os BK, como eles são termos positivos, não tem como o ρ ser negativo. Né? O que interessa é que o ρ não seja 0 e que o ρ não seja infinito. Tá? Qualquer valor entre 0 e infinito está valendo. Então, se eu souber que uma das séries converge, então a outra também converge. Se eu souber que uma das séries diverge, então a outra também diverge. Nesse caso, eu posso escrever assim: as séries terão o mesmo comportamento. Ou ambas convergem, ou ambas divergem. Né? Por que isso aqui é útil? Se eu pegar, por exemplo, vou pegar um cara parecido com o que eu fiz antes. Né? Eu tinha feito a soma de 1 sobre k ao quadrado mais 1 e comparado com a soma de 1 sobre k ao quadrado. Né? Observando aqui, claro, que o k ao quadrado mais 1 é maior do que o k ao quadrado, que essa série é uma p-série que converge, então essa aqui convergia, né? Não é uma coisa difícil de fazer, mas eu posso fazer via comparação no limite. Vou pegar a mesma série, 1 sobre k ao quadrado mais 1. O meu problema sempre é achar uma segunda série para eu comparar.
né? Aqui no caso, eu já sei que eu vou comparar com a série 1 sobre k ao quadrado. Eu já vou escrever assim, ela é convergente, pois comparada a soma 1 sobre k ao quadrado, comparada no limite, né? A 1 sobre k ao quadrado, temos, vou fazer aqui a conta, ρ é igual ao limite quando k vai para infinito. Vou escolher qualquer uma para ir em cima, pode ser essa aqui, 1 sobre k ao quadrado mais 1 dividido por 1 sobre k ao quadrado. Isso aqui é o limite quando k vai para infinito. Essa aqui está embaixo, então ela está dividindo, então ela passa multiplicando ao contrário, vai ficar k ao quadrado sobre k ao quadrado mais 1. Isso aqui, limite de polinômio, sempre o maior grau, fica k ao quadrado sobre k ao quadrado, então esse limite é 1. 1 está entre 0 e infinito, então converge, né? Como eu já tinha enunciado ali, a gente já tinha demonstrado. Os dois jeitos trazem dificuldades semelhantes para esse exemplo. Mas, se eu pensar num outro exemplo, eu tenho um pouquinho mais de sutileza para comparação no limite e para comparação. E por que eu falo isso? Olha só, se eu pegar a série 1 sobre k ao quadrado menos k mais 1. Tá? Se eu for pegar e pensar lá na comparação, vou comparar a comparação normal, não a no limite, com 1 sobre k ao quadrado, né? K ao quadrado menos k mais 1, ele é o que com relação a k ao quadrado? Né? Se for igual a 1, dá igual. Se for igual a 2, 2 ao quadrado menos 2, 1, 3. Né? 2 ao quadrado menos 2 dá 2, mais 1, 3. Agora aqui, 2 ao quadrado dá 4, k ao quadrado é maior, então já não está valendo. Para esse simples aqui, até é fácil de eu ver aqui. A partir de certo termo, o k ao quadrado aqui vai se sobressair, esse menos k não vai atrapalhar. Mas e se eu tivesse um negócio assim, k ao cubo ou k na 4 menos 65 k ao cubo mais k ao quadrado menos 30k mais 1. Como é que eu vou comparar isso aqui com k na 4, por exemplo? Né? Nos termos da comparação, isso vai ficar bem inviável, porque eu não sei quando que isso aqui é maior e quando que é o menor do que k na 4. Né? Alguma hora vai ser maior. Mas fica complicadinho. Então, vou fazer isso aqui para esse polinômiozinho simples aqui. Claro, eu podia usar a comparação aqui a partir de k igual a 3, mas não vou fazer. Vou pegar essa série aqui e vou comparar no limite a 1 sobre k ao quadrado. O que dá? Se eu pegar o ρ, ele vai ser limite quando k tende a infinito de 1 sobre k ao quadrado menos k mais 1 sobre 1 sobre k ao quadrado. Né? Esse sobre esse. Sem o somatório. É só o termo geral. É a mesma coisa que o limite quando k vai para infinito de 1 sobre... Aqui não, já vou pegar esse cara invertido. Esse é k ao quadrado sobre k ao quadrado menos k mais 1. A gente sabe que no limite só que interessa os coeficientes do maior grau aqui é igual 1 sobre 1
dá 1 também, né? Isso significa, então, que a série converge. Por que a série converge? Porque 1 sobre k ao quadrado é uma p-série que converge, então, pelo teste de comparação no limite, ambas as séries têm o mesmo comportamento. Então, essa de cima aqui vai convergir porque o ρ não deu 0 e nem deu infinito. Se der 0 ou se der infinito, não significa que a série diverge ou converge, significa que o teste não é aplicável, né? Então, se ρ igual a 0 ou ρ igual a infinito, o que a gente tem que fazer? Tem que usar outro teste. Ou outra série, né? Se eu tenho que arrumar ou um outro teste ou uma outra série para eu comparar, porque eu poderia comparar essa aqui, por exemplo, com 1 sobre k. Se fosse com 1 sobre k, eu teria aqui 1 sobre k, aqui o k, e ao invés de ter 1 aqui, eu teria infinito, né? E aí o teste não é aplicável. Na verdade, essa aqui é divergente, porque é harmônica, e aquela lá em cima é convergente, porque a gente já mostrou aqui, né? Então, se deu infinito ou deu 0, ou eu arrumo uma outra série, ou eu uso um outro teste. Um truque, né, para comparação no limite, quando a gente estiver falando de polinômios, é sempre comparar com uma AP-série de mesmo grau, né? Quase sempre vai funcionar. Se eu pegar um polinômio p de x igual a n, x na n, mais etc., mais a1x mais a0, né? Se ele for todo de termos positivos, pode ser um polinômio gigantesco, eu sempre vou comparar 1 sobre p de x com 1 sobre x na n. Ou melhor, p de x não, né? P de n. Vou comparar com 1 sobre k. Aqui eu troquei. Se eu pegar o p de x aqui, pegar o p de k, 1 sobre k na n. Agora sim. Então, se eu pegar um p de x, um polinômio qualquer, né? Se o meu quociente tiver a fórmula polinomial aqui em k, então eu sempre vou comparar com essa aqui, né? Que vai ser sempre uma p-série, e eu sei que ela converge ou diverge, dependendo do valor aqui, né? Mas para maior do que 1, ela sempre converge. Se a comparação no limite funcionar, aqui, k na n, comparação no limite, o ρ, ele sempre vai ser esse dividido por esse, que vai ser x na n dividido por tudo isso aqui, que vai dar só 1 sobre a na n. Então, o ρ vai ser 1 sobre a n, que vai ser, claro, sempre diferente de 0 e sempre menor do que infinito, porque a n é um número, né? O que vai complicar é quando eu tiver outro polinômio aqui em cima. Quando eu tiver um quociente de polinômios, aí eu comparo com... Deixa eu pegar aqui. Se eu pegar um q de x como sendo bm, x na m, mais etc., mais b1x mais b0, e eu tiver a série, vou pegar p de x sobre q de x, p de k, né?
para cá variando de 1 até infinito. Digamos que isso dá termos positivos. Eu vou comparar isso aqui com a seguinte p-série. Quando eu for dividir isso aqui, vai ser dividido por 1 sobre x em alguma coisa. E eu quero que anule aqui os graus, né? Então, eu vou comparar com a série 1 sobre k no grau do de baixo menos o de cima, na m menos n. Ou na n menos m, depende do que for maior, né? Depende do maior grau aqui, eu comparo sempre com o k no expoente positivo, né? Vai ser uma p-série, e aí eu tenho que ver se isso funciona ou não funciona, tá? Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Pode ser, sei lá, somatório de x ao quadrado mais 1 sobre... Aqui eu não estou usando x, vou usar k, né? K ao quadrado mais 1 sobre k ao cubo mais k ao quadrado, por exemplo. Aqui eu vou usar k na 4 mais k ao quadrado. Com quem é que eu vou comparar esse aqui? O grau de... Para que tenha uma chance para começar disso aqui convergir, o grau do de baixo tem que ser maior, porque pelo teste da divergência isso tem que ir para zero. Se o grau do de cima for menor, for maior ou igual ao grau do de baixo, isso não vai para zero, então o teste da divergência já garante tudo aí. Agora, se o grau do de baixo for maior, eu vou comparar então sempre com o maior grau menos o menor grau. Então eu vou comparar com a série 1 sobre k na 4 menos 2. Por quê? Porque quando eu fizer aqui o ρ, vai ser o limite quando k vai para infinito, de k ao quadrado mais 1, sobre k na 4 mais k ao quadrado, dividido por 1 sobre k ao quadrado. Esse k ao quadrado vai ir lá em cima e vai ficar igualzinho os graus aqui, né? Então vai ser o limite quando k vai para infinito, de k na 4 mais k ao quadrado, dividido por k na 4 mais k ao quadrado. Esse k ao quadrado multiplicou os dois caras ali, virou esses aqui. Esses dois, esse polinômio é igual, posso até cortar um pelo outro, isso aqui dá 1. Se deu 1, então esses dois aqui têm o mesmo comportamento. Então, como esse aqui é uma p-série e é convergente, então esse aqui é convergente também. Então, se tu for olhar aqui, né, se o grau de baixo é maior, a gente consegue fazer isso aqui. Agora, se o grau de cima for maior, né, que o grau do de baixo, a gente já tem direto pelo teste da divergência que isso aqui vai divergir, né? Então, não tem muito o que fazer. Sempre o grau de baixo tem que ser maior. Bom, ainda falta, né, um tipo muito especial de série, quando envolve muitas potências ou principalmente fatoriais. Por exemplo, séries do tipo 1 sobre k fatorial. Tá? Isso aqui eu não consigo transformar numa função para mim usar o teste da integral. F de x seria 1 sobre x fatorial, que não faz sentido, né? Porque o x aqui poderia ser um número real qualquer. O que é raiz de 2 fatorial? Não faz sentido, né? Então, eu não posso usar o teste da integral. O teste da divergência, isso aqui vai para zero, né? Então, não me diz nada, né? Teste da comparação, às vezes pode funcionar, mas eu teria que achar uma série para mim comparar com 1 sobre k fatorial. Eu teria que achar uma série maior, por exemplo, para mostrar que isso aí converge, e uma série que converge. Então, acaba não dando aí muito certo. Então, para isso, quando tiver fatorial e potências, a gente usa um teste, que é o teste da razão.
Tá? O teste da razão, ele vai me dizer o seguinte: se eu tiver uma série, soma de AK para K variando de 1 até infinito, por exemplo, vai ser uma coisa semelhante ao teste da comparação, só que eu vou comparar a série com ela mesmo. Eu vou fazer aqui de termos positivos, né? Sempre termos positivos. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o termo AK mais 1 e vou dividir pelo termo AK. E vou chamar isso de ρ e vou botar no limite. É o limite, quando K vai para infinito, de AK mais 1 sobre AK. Como a série é de termos positivos, eu tenho 3 opções para isso aí, né? Ou ρ igual a 0, sempre maior do que 0, né? Ou ρ maior do que 0. Na verdade, o que vai me interessar é uma faixa aqui, até vou deixar assim em aberto, é uma faixa que vai do 1, fica entre o 1 e o 0. Nessa faixa entre 1 e 0, se ρ tiver aqui, a série converge. Agora, eu vou botar uma bolinha aqui no 1, né, porque não vale se ρ igual a 1. Agora, se ρ for maior do que 1, que ela converge. Se ρ for maior do que 1, isso inclui ser infinito, né, a série diverge. E se ρ for exatamente igual a 1, é inconclusivo. Então a gente tem 3 opções. Se tiver entre 0 e 1, converge. Se for exatamente igual a 1, eu tenho que usar outro teste. E se for maior do que 1, isso inclui ser infinito, ela diverge. Então, vou escrever aqui. ρ menor do que 1 implica em converge. ρ maior do que 1, isso vou deixar subentendido que maior do que 1 também pode ser não existir o limite, tá? Que ser igual a infinito. Isso implica que diverge. E ρ igual a 1 implica que eu não sei. Eu preciso usar outro teste. Então, de novo, né? Por que esse teste é bom quando eu tenho fatoriais e quando eu tenho potências? Por que é bom? Porque se eu pegar, por exemplo, a soma de 1 sobre k fatorial, o meu AK seria 1 sobre k fatorial. O meu AK mais 1 seria 1 sobre k mais 1 fatorial. Quando eu fizer o quociente desses caras, eu vou sumir com o fatorial. Por quê? Porque eu vou pegar o AK mais 1 e dividir pelo AK. Quando o k vai para infinito, que seria o limite, quando k vai para infinito, de 1 sobre k mais 1 fatorial dividido por 1 sobre k fatorial. Que é igual ao limite, quando k vai para infinito, de k fatorial dividido por k mais 1. K mais 1 fatorial é k mais 1 vezes k fatorial. Aí que entra a regra do quociente, né? Por quê? Porque eu vou pegar esse k fatorial, cortar com esse k fatorial, fica só k mais 1 embaixo.
Então, esse ρ é o limite quando k vai para infinito de 1 sobre k mais 1. Nem tem mais graça, né? Isso aqui é zero. 0 é menor do que 1. Menor do que 1 significa converge. Então fica bem fácil de eu fazer esse teste quando a série envolver fatoriais. Também quando envolver potências, né? Vou dar um exemplinho aqui envolvendo potências. E também pode envolver os dois ao mesmo tempo. Tá? Em algum outro vídeo aí vocês têm resolvido um k fatorial sobre k na k, ou k na k sobre k fatorial, não lembro. Mas que também usa o teste da razão. Vou dar o exemplo, então, soma de 1 sobre... vou escolher aí um... Pode ser o... k na k. Para k indo de 1 até infinito. Então, o meu AK é 1 sobre k na k. O meu A, k mais 1, é 1 sobre k mais 1 na k mais 1. Então, o limite quando k vai para infinito, que é o meu ρ, desse dividido por esse, é esse dividido por esse, então é esse multiplicado por esse ao contrário. Já vou colocar aqui, é k na k sobre k mais 1 na k mais 1, que é limite quando k vai para infinito, de k na k dividido por k mais 1 vezes k mais 1 na k. E isso aqui, então, é limite quando k vai para infinito. Vou juntar isso aqui tudo, é 1 sobre k mais 1 vezes k dividido por k mais 1 na k. Olha só, a princípio parece que não dá para fazer isso aqui, né? Mas se vocês voltarem lá no cálculo, né, vocês lembram que esse limite aqui, desse carinha aqui, dá 1 sobre e. Já o limite desse carinha aqui dá 0. Então isso aqui seria 0 vezes 1 sobre e, que é 0. 0 é menor do que 1, isso implica que a série converge. Então aqui mais um exemplo de série que a gente precisa usar o teste da razão. Vê que isso aqui não é uma série P, né? Porque não é um número na K, né? Um número na P, K na P, por exemplo, é K na K. Né? Então, tipo, é 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4. Então, nenhum dos outros testes é muito fácil de eu colocar aqui. Já o teste da razão transforma isso numa coisa bem simplesinha. Né? Então, se vocês pegarem o livro de vocês lá e olharem na página 645, Anton volume 2, página 645, 10ª edição. Vocês vão ter vários testes, né? O resumo de todos os testes aqui que eu fiz e alguns que eu não fiz. Por exemplo, o teste da raiz, que é quando envolve potências k'ésimas. Por exemplo, o último exemplo que eu fiz ali, eu poderia ter aplicado o teste da raiz. Teste da série alternada, que basta que a série seja alternada e o limite vai para 0, ela é convergente. E o teste da razão para convergência absoluta, que é praticamente igual ao teste da razão, né? Só que tu permite que os termos sejam negativos e aí tu faz o teu ρ
como sendo o limite do módulo do AK mais 1 dividido pelo módulo do AK. E aí eles passam a ser positivos, né? Tu conclui que se, nas mesmas condições lá do teste da razão, se a série convergir, ela vai convergir absolutamente e, portanto, vai convergir, né? A única diferença é que tu não precisa ter os termos todos positivos. Pode ter uns termos negativos também, não precisa ser alternado, não precisa nada. Né? Então, dei uma olhadinha lá, uma revisadinha nessa parte, que certamente vocês vão entender, né? Pode acompanhar, inclusive, as soluções lá pelas resoluções, né? Pelos testes, acompanhar esse vídeo também, olhando lá aquela página, que fica bem ilustrativo. Espero que tenha ajudado. Até mais.